Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, amar, servir e honrar. Esse é o título da mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa ocasião de celebração, de festa, de conhecer alguns novos talentos aqui, né? Tanto no louvor, cantando, como interpretando, decorando o texto, que coisa linda, e também, né, concorrendo ao Oscar aí da interpretação da nossa irmã, né? Eu gostei da interpretação, todos, né? Mas a irmã ali, o Oscar vai para ela. João 12, 26 diz assim, vou ler para os irmãos: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu gostaria que o pastor Júnior viesse aqui e ore pela mensagem e um mensageiro nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Grande Deus, neste momento, ó Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor esteja iluminando a mente do pastor Alexandre para transmitir a palavra do Senhor e a nossa, Senhor, para recebê-la, e que em nome de Jesus essa mensagem frutifique em ações práticas para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor. Poder sentar, meus queridos irmãos. Muito bem, neste versículo nós vemos que, em primeiro lugar, o amor, né, está subentendido aqui, está de forma implícita no texto, porque seguir ao Senhor Jesus justamente implica em amar. A gente só segue quem a gente ama. A gente só ouve quem a gente ama. Aliás, tem uma frase muito interessante do do presidente Shimon Peres de Israel, durante anos atrás, numa palestra que ele fez aqui. Ele disse o seguinte: aquilo que nós não conhecemos, nós tememos, mas aquilo que nós conhecemos, nós amamos. Só dá para saber se você ama ou não, se você começar a se interessar a conhecer. Esse é o desafio, né, dessa celebração de 9 anos desse ministério. Segundo, servir está de forma explícita na expressão: se alguém me serve. Esse é o nosso maior desafio, servir ao Senhor. Em terceiro lugar, honrar é a promessa do Pai. Meu Pai o honrará. Como é bom a gente saber que Deus, né, tem um interesse tão grande na humanidade que enviou o seu Filho. Mas o Senhor Jesus já subiu para o céu. Hoje as mãos de Jesus são as nossas. Os pés de Jesus são os nossos. O ouvido, para ouvir as pessoas se lamentar, né? Ouve bastante, né? E depois você traz uma palavra de consolo, de desafio. Os ouvidos do Senhor Jesus são os nossos, meus irmãos. E os olhos do Senhor são os nossos. O Senhor verá aquilo que cada um de nós consegue enxergar e colocar diante dele através da oração e da súplica. Mas também, quando a gente pensa, né, que amar a Cristo é o fundamento do discipulado. Ou seja, amar a Jesus é o primeiro passo. Se você ama o Senhor, o amor do Senhor vai te constranger a fazer certas coisas das quais Ele quer que você faça. Isso começa sempre com o amor do Senhor. Segui-lo é uma escolha de amor, porque Ele nos amou primeiro. O irmão que testemunhou aqui primeiro, eu gostei muito, porque é uma frase que eu uso sempre que é oportuna. Nós somos um bando de miseráveis pecadores, irmãos. Amados por Jesus. Se a gente entende, né, o amor do Senhor por nós, nada é difícil ou impossível para nós amar outras pessoas que precisam. Quem é você? Miserável pecador que Jesus amou e derramou seu sangue para te salvar. Nunca esqueça disso na sua vida, nessa caminhada. Bem, o verdadeiro amor não é apenas sentimento, embora haja sentimento, mas também é decisão da vontade. Essa é a definição que eu mais gosto de amor. Amor é uma decisão da vontade. Eu lembro que nós tivemos uns cachorrinhos quando era criança, né?
que apareciam em casa, ou meu pai resgatava, ou minha mãe ganhava. E nós não fomos nunca muito criativos lá em casa, porque todos os nossos cachorros chamavam-se Bug. Bug 1, Bug 1, Bug 2, Bug 3. Falta de criatividade total. Mas teve um Bug, meu pai é de formação farmacêutica, né, de formação, e ele pegou esse cachorrinho sarnentinho, abandonado, pequenininho, numa avenida lá na região de Pinheiros, quando a gente morava lá, e todo molhadinho, assim. Ele parou a moto também, embaixo de chuva, e ele pegou o cachorro e levou para casa. Mas que alegria, irmãos, eu como criança, que coisa mais gostosa ter um bichinho. Mas nós já tínhamos um outro cachorro, né, Bug, amarrado, inclusive, lá no quintal. E tinha um papagaio também, mas é outro assunto. Bem, esse Bug, irmãos, ele era tão feio. Mas que coisa mais feia. Sabe o sarnentinho? Os sarnentinhos são feios, irmão. Mas meu pai deu injeção nele, meu pai cuidou, a minha mãe amou, eu amei. Não é que o cachorro depois ficou bonito? E não era de raça, não. Era vira-lata mesmo. É porque nós decidimos amar o Bug. E ele ficou bonito por causa do nosso amor. É o que o Senhor Jesus está mostrando aqui para a gente, né? Quando a gente segue Ele, é por amor que a gente deve seguir ao Senhor. Porque quem ama Cristo não vive para si, mas para agradá-lo. Tem duas frases da Corinne ten Boom, do Refúgio Secreto, que me marcou muito e eu não esqueço jamais. Ela disse assim, lá no campo de concentração: não existe abismo tão profundo que Deus não seja mais profundo. Maravilhoso isso, não é? Ela disse também que o amor de Deus é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Uau, esse é o amor de Deus. Quando é vivido por cada um de nós, né? Cada um que pode experimentar esse amor de Deus na vida e passar para outras pessoas. Então eu te pergunto, seu amor por Jesus é visível em suas escolhas e atitudes? Te leva a ter compaixão dos perdidos e estender as mãos aos necessitados e vulneráveis? Pois é, o amor de Deus sempre se manifesta de forma concreta. Sabe o que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou. Eu pergunto para vocês, que cor é o amor, irmãos? Qual é o tamanho? Mas sempre que Deus usa assim uma expressão, uma palavra abstrata, logo ele dá algo muito concreto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. Dar é concreto. Você pode dar sem amar, mas ninguém que ama fica sem dar. E quem ele deu? Jesus. As pessoas tocaram em Jesus. As pessoas ouviram Jesus. As pessoas foram curadas por Jesus. Que é algo mais concreto do que Jesus, como revelação do abstrato, que é o amor, que a gente ouve em poesias, em canções. Em Jesus foi vivido. Carne, se tornou carne e habitou entre nós. Quem? O amor de Deus por mim e por você. Bem, como discípulo de Jesus, você está vivendo João 3,16? Veja bem, eu não estou perguntando se você sabe de cor. Eu não estou perguntando se você entendeu João 3,16. Eu estou perguntando se você está vivendo João 3,16. Esse é o versículo mais conhecido na Bíblia e ele tem uma razão: ser vivido por cada um daqueles que experimentaram o amor de Deus. Em segundo lugar, servir a Cristo é o chamado do discípulo. Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. Se você ama o Senhor, você vai servi-lo, você vai segui-lo, você vai estar com Ele. Então, meus queridos irmãos, servir implica em renunciar ao egoísmo e assumir o compromisso de viver como Ele viveu: humildade, compaixão e entrega. O serviço diz respeito a isso. E cá entre nós, pelo que vocês ouviram dos testemunhos, e eu também, as pessoas que estavam servindo ali no Ministério AME foram ricamente abençoadas. Porque Deus não fica devendo nada para a gente. Acha que está fazendo alguma coisa para Deus. Deus está fazendo para você mesmo, porque Ele te criou para isso, para servi-lo. A nossa vida só faz sentido se for em serviço, se for em propósito, se for em atitudes e que tem o outro como foco, não nós mesmos. Tem uma história de um rabino que aconselhou um empresário muito rico que não havia
assim, tido mais alegria na vida, nos negócios, no sucesso que ele havia tido empresarial. E ele falou assim: Rabino, o que eu faço? O Rabino olhou, avaliou e disse assim: você tem que olhar além do espelho. Como é que é? É além do espelho. Mas como que eu olho além do espelho? Você sabe que tem uma lâminazinha lá? E quando você tira, o que sobra? Um vidro. E o vidro é o quê? Transparente. Para de olhar para o espelho, arranca aquela laminazinha lá e começa a olhar para o outro. E aí você vai encontrar sentido na sua vida, não é? Bom, meus queridos irmãos, quando a gente pensa em serviço, o serviço cristão começa no coração, mas se expressa em atitudes. Temos que manifestar isso em atos concretos, que tenha organização, disciplina, e tenha horário marcado, e tenha lugar para ir, e o que fazer. Aliás, a gente tem um grande desafio como pregadores, porque a gente fala muito o que fazer, mas às vezes nos falta falar o como fazer, onde fazer. Aliás, lá no Templo Batista de Indianópolis, quando você sai das quatro paredes, viu, irmã Andréia? Tem uma placa assim escrito: você está entrando no campo missionário. Não é aqui dentro, é lá fora. É claro que isso aqui é necessário, a gente precisa ver o outro do lado, né? Adorando junto com a gente, ouvir as mensagens, ouvir os testemunhos, as orações, ver as pessoas, as famílias aqui na igreja, porque isso nos fortalece a fé. Mas isso tem um propósito, não é um fim em si mesmo. Não é quando começa e termina o culto. Não, é depois do culto, é depois do encontro, é lá fora um campo missionário. E é lá, irmãos, que a gente vai servir. Também foi dito isso, né? Eu gosto de servir aqui, mas eu gosto mais de servir lá fora, né? Porque aqui dentro, irmãos, os irmãos são tão gentis e educados, a gente faz coisa para eles, agradece uma vez, duas vezes, eles não cansam de agradecer. Irmãos, a gente faz aqui a fila para lanchar, todo mundo diz assim: não, passa na frente, irmã. E se é pastor, então, vai, pastor. Olha o povo abençoado e educado dentro da igreja. Mas e quando você está lá fora? Que as pessoas pisam no seu pé e ainda olham para você com um cara meio bravo. Por que você está o pé aí embaixo? Por que você colocou o pé aí embaixo? Você faz as coisas e as pessoas nem dizem o quê? Muito obrigado. Elas falam: não faz mais do que a obrigação mesmo. Aliás, irmãos, eu estava com a minha esposa e falei assim: nós temos que incentivar esses jovens que estão trabalhando. E tem que ter paciência, porque eles demoram para atender, eles demoram para fazer as coisas. E a gente que é muito rápido, né? A mente não para, a gente é muito agitado, a gente começa a se incomodar com aquilo. E aí eu falei assim: ele está tentando pelo menos. Porque tem uns que desistiram, irmãos. Tem jovens que é um nem trabalham, nem estudam. E pensa bem, irmãos, eles estão trabalhando por um salário mínimo e meio, e o tráfico de drogas paga muito mais. Então, tenha paciência com o jovem aprendiz, tenha paciência com o jovem que está atendendo lá no caixa, está atendendo no balcão, está atendendo em qualquer outro lugar. Porque ele realmente escolheu uma parte muito boa, que é fazer as coisas que são justas e honestas. E você tem que ser mais agradecido e parar de reclamar, porque a gente quer sempre mais rápido e melhor. Então, toma cuidado com isso. Fecha o parênteses aqui, porque na igreja as pessoas vão agradecer o que a gente faz, né? A maioria. Mas lá fora, às vezes, você vai fazer, vai servir, ninguém vai agradecer. Não fique pensando em se você está recebendo alguma coisa ou não, uma gratidão ou não. E sim, você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Servindo as pessoas que não vão te agradecer pelo seu serviço. Bem, em qual ministério você está servindo ao Senhor Jesus? Por quem você está orando? Você tem uma lista de oração? Você tem um caderninho de oração que você ora diariamente ou semanalmente? Você precisa ter um caderninho de oração. Você também, está visitando alguém? Você tem uma lista de pessoas que você está visitando? E é lá para tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, um chazinho, um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate quente? Porque é assim, irmãos, a gente vai visitar o povo, eles dão comida para a gente. Aí você fala assim: não, irmãos, eu preciso ler a Bíblia e orar. Não, pastor, fica mais um pouquinho. Eu não entendo mais isso aí, né? Eu aprendi com o pastor Thomas, quando eles falaram pela segunda vez: levanta e vai embora.
porque depois eles não vão falar nunca mais, e quer dizer que eles não vão te convidar. Mas você tem visitado pessoas, ou a sua agenda na semana é tão corrida que não tem tempo para as pessoas, nem para o vizinho, nem para as pessoas que precisam de você. Quem você está servindo com seus dons e talentos? Porque Deus te deu dons e talentos, e Ele vai cobrar. Não se iluda, Ele vai cobrar. Sabe, irmãos, o pessoal lá no TBI tem um coral lá, e eles queriam que eu fizesse parte do coral. Eu falei, irmão, não faz um negócio desse. A minha mulher fala assim, bem, não canta. Bem, não canta. Eu falei para os irmãos, eu vou atrapalhar vocês. Eu só consigo cantar afinado quando tem alguém bom cantando do meu lado. Já descobri qual é o meu talento, já descobri qual é o meu dom. Eu uso aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus não me deu, eu admiro nos outros. Entenderam? Qual é o seu dom, qual é o seu talento, e você está usando isso para a glória de Deus, para a edificação da igreja, porque Deus vai cobrar. O serviço é bem remunerado, é voluntário e não ganha nada. Você investe, inclusive. Mas quem vai cobrar? Deus, porque Ele te deu o dom e o talento, e Ele vai cobrar as duas coisas. Quantos aqui já assistiram o filme A Vida é Bela? Uau, quanta gente chique aqui, hein? Inteligente, culturalmente. Os outros, por favor, fica a indicação. A Vida é Bela é realmente um clássico, né? Mas tem uma cena lá no restaurante do hotel, que o Guido vai lá para trabalhar como garçom, e ele tem dificuldade para atender os outros. Aí o tio dele, o Eliseu, fala assim, tem uma frase que é lapidar, ele fala assim, Guido, servir é uma arte e é um dom divino. Veja bem, Deus serve o homem, mas não é servo do homem. Não é que ele aprendeu a servir e saiu bem sucedido? Deus serve o homem, mas não é servo do homem. Quando você está servindo alguém, ele não tem poder sobre você. Você que tem o poder de servir e servir bem, meus queridos irmãos. Tem uma frase do Moody que é a seguinte, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de alguém totalmente consagrado ao serviço dele. Será que essa pessoa é você? Será que essa pessoa é você? Que pode fazer toda a diferença na vida de alguém, na vida da comunidade, do bairro, da cidade, do país, do mundo? Quem sabe? Essa pessoa é você. E em terceiro lugar, honrados por Deus, é a recompensa do fiel. A promessa é maravilhosa, né? E se alguém me servir, meu Pai honrará. Não é o prefeito da cidade, não é o governador, não é o presidente, é Deus, o Pai. É Ele que vai honrar cada um de nós. Guarda isso no seu coração, porque a promessa aqui é simplesmente maravilhosa. Irmãos, o mundo pode te desprezar, mas o Pai vê cada gesto de fidelidade. Deus está vendo. Deus tem um caderninho, Ele está anotando, é as obras dos crentes. E sabe qual é o critério? Fogo. Porque tem muitas coisas que a gente faz na carne. Essa vai ser tudo queimada. Mas aquilo que você fizer no Espírito vai ser purificado. Porque o fogo tem esse propósito, purificar o ouro, a prata e as pedras preciosas, tá bom? Outra coisa muito importante, a honra de Deus não é fama ou aplauso humano, mas reconhecimento eterno. Tem coisas que a gente faz aqui e recebe aqui, mas as coisas que a gente faz para Deus ecoam por toda a eternidade. Isso é muito importante a gente saber, meus irmãos, não duvide disso. No fim da caminhada, né, ouvir bem-estar servo, bom e fiel. Essa é a primeira parte do versículo. Será a maior honra que a gente pode receber do Deus eterno. Mas a segunda parte do versículo lá de Mateus 25, 21 diz, né, o texto, entretanto, diz o seguinte, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Uau! Deus sempre nos surpreende, Deus sempre dá mais daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha que vai receber, ou até mesmo daquilo que a gente acha que merece.
Deus nunca fica devendo nada para ninguém, Deus sempre derrama em abundância. É um gozo que está dizendo aqui, não é uma alegria qualquer, não é um momento apenas, é um gozo que reflete por toda a eternidade, meus queridos irmãos. Isso diz respeito aos galardões, recompensas divinas para o seu envolvimento com a obra de Deus. E eu não sei se vocês sabem, existem 3 tipos de motivação. A primeira é a motivação externa, é aquilo que faz a gente acordar a segunda-feira de manhã e ir trabalhar. Trânsito, metrô, ônibus, trem. Todo mundo sai cheirosinho de manhã. Como é que volta? Tem que ter uma motivação muito boa. E olha, irmãos, às vezes a gente recebe no começo do mês, no meio do mês e no final do mês. E quando acaba o mês, já não tem mais dinheiro. Começa tudo de novo. Mas é o que faz você levantar. E às vezes até doente, hein? Às vezes até doente o camarada levanta e vai trabalhar. Olha que coisa maravilhosa. Mas existe a motivação interna. É aquela que move o nosso coração a fazer certas coisas pelo simples fato de que é certo fazer. A gente não vai receber nada. A gente vai receber a alegria de estar fazendo a coisa certa. É aquela sensação de deitar a cabeça no travesseiro e terminar o dia dizendo: Senhor, muito obrigado, o Senhor me deu graça, o Senhor me capacitou para eu fazer tudo aquilo que eu queria fazer. Ah, como eu estou feliz. Pude fazer isso e aquilo, voluntariamente, nisso, naquilo e assim por diante. Mas, em terceiro lugar, existe a motivação eterna. Aquela que refletirá toda a eternidade, quando amamos e servimos pessoas por causa de Jesus. Essa não acaba no final do mês. Essa não é uma coisa que é uma sensação, um sentimento de fazer porque tem que fazer. É algo muito mais profundo e que vai refletir naquele momento em que nós vamos adorar ao Senhor, colocando nos pés de Jesus as nossas coroas e os nossos galardões. O pastor Fernando toca muito bem, muito afinado, olha que bênção. O povo aqui também do AME, gente do céu. Depois o Manancial também, né? Todo mundo com talento musical aqui, e eu fiquei só admirando ali. Mas, ainda assim, a nossa adoração não é perfeita. Porque somos todos o quê? Um bando de miseráveis pecadores. Mas, irmãos, imagina no céu, com o corpo glorificado, com a mente de Cristo, e a gente devolvendo para Ele tudo aquilo que Ele nos proporcionou realizarmos, aí sim a nossa adoração será perfeita. A pergunta é, você tem galardões? Você tem coroas para depositar aos pés do Senhor Jesus? Ou você vai ficar que nem eu, sentado no banco, admirando os outros que cantam muito bem, que tocam os instrumentos maravilhosamente bem? Depende de qual a decisão você vai tomar essa noite, do que você vai fazer a partir do término desse culto. Porque a gente pode ter uma confraternização, uma comunhão, e realmente nos emocionamos, chorei algumas vezes, mas pode acabar como um simples sentimento, que valeu a pena, mas que termina quando a gente sai. Ou você vai tomar decisões, vai se envolver, vai assumir compromissos, e vai servir ao Senhor através do amor de Jesus na sua vida. Tem uma frase, o autor é anônimo, ele diz o seguinte: Deus sempre honra o servo que permanece fiel, mesmo quando ninguém está olhando. Deus está. E Deus sabe, irmãos, e Deus sabe, aquele dia que é para ir para a AME, e sabe, tudo dá errado, em casa as coisas não funcionam, é uma luta, mas sempre nessa data, e olha que, né, esse programa para isso, e às vezes você não acorda bem, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e também aí um irmão olha meio diferente para você, você já começa a pensar coisas, e aí o líder começa a te, né, vamos, faz, é aqui, né, e não. Sabe essas coisinhas que os líderes fazem com a gente, conduzindo a gente? Sabe, as ovelhinhas, sabe? E às vezes a gente fala, puxa vida, por que ele está falando desse jeito? Não sabe o que eu estou enfrentando em casa? Não sabe que eu estou tendo dificuldade no serviço? Eu estou aqui voluntário.
Não acontece com vocês, né? Mas se acontecer, saiba que mesmo que as pessoas não estão sabendo, não estão entendendo, Deus sabe e Deus entende. E Deus vai te recompensar. Então eu digo o seguinte: amar, servir e honrar são inseparáveis na vida cristã. Quem ama, serve. Quem serve é honrado por Deus. Nosso maior exemplo é o próprio Senhor Jesus, que amou até a morte, serviu humildemente e foi exaltado à destra do Pai. Toda a glória, todo o louvor, toda a honra a Ele. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, o pastor Ebenezer vai chegar e ele vai orar por você. E que grande privilégio é servir a Cristo. Que grande honra é colocar a vida nas mãos de Deus como um instrumento para que Ele nos use. E, de fato, é isso que vai fazer diferença quando chegarmos no céu. E a reflexão que essa noite nos traz é, de fato, o que é que nós estamos efetivamente fazendo para Deus, para o seu reino. Quando chegarmos no céu, o que de fato teremos para entregar? O que subsistirá, o que resistirá ao fogo do juízo de Deus? Portanto, como nos disse nosso Senhor, precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém poderá mais trabalhar. Deus falou ao seu coração nesta noite sobre se dedicar mais às coisas do Senhor, nesse tempo onde se aproxima a volta gloriosa de Jesus, tempo de trabalhar, tempo de produzir, de descruzar os braços, de deixar a arquibancada e participar efetivamente da obra de Deus. Deus falou ao seu coração, você está tomando algum tipo de decisão na direção de agradar mais o seu Senhor? Levante sua mão, nós queremos orar. Amém, que bênção. Amém, várias mãos, amém, louvado seja Deus, amém, que bênção, isso mesmo. Há mais alguém assim? Amém, eu vi sua mão, amém, amém. Graças a Deus. Há mais alguém assim? Eu quero, amém, servir mais ao meu Senhor, amém. Deus abençoe. Juntamente com a salvação, nós recebemos uma vocação, e a vocação para servir, e servir a Cristo, conforme nos foi dito nesta noite, pelo seu servo, de fato, servir ao Senhor, usando nossos dons e talentos, colocando nas mãos do Eterno. Será que tem alguém aqui que gostaria de fazer uma entrega? Gostaria de fazer uma dedicação? Eu coloco minha vida nas mãos de Deus para servi-lo mais. Eu gostaria de orar por você. Saia do seu lugar agora. Eu estou me pondo à disposição do Senhor. Porque talvez a sua habilidade não seja cantar, talvez a sua habilidade não seja tocar um instrumento, mas alguma habilidade você tem. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Deus vai lhe direcionar para servir. As pessoas estão chegando e você pode chegar também. Venha à frente. Venha fazer essa dedicação. Venha fazer essa entrega. Venha colocar-se nas mãos do Senhor. A obra é grande. Poucos os obreiros, poucos os ceifeiros. Venha pôr sua vida nas mãos de Deus. Eu quero servir-te mais e melhor, Senhor. Eu coloco minha vida nas tuas mãos. Eu atendo a minha vocação como servo e me coloco em teu altar nesta posição, como servo de Deus. Que proveito há em alguém ganhar o mundo e perder a sua alma? E esse versículo, ele é aplicado a quem não conhece a Cristo, mas podemos também aplicar a crentes, porque há muitos crentes que no afã de ganhar o mundo, perderam o coração, perderam a alma, perderam a motivação de servir e amar a Cristo. Mas hoje ouvimos palavras do nosso Salvador. Você pode chegar enquanto eu falo. E ele disse: se alguém me servir, me siga, e o meu Pai o honrará.
Pode chegar, nós vamos orar. Obrigado, Deus eterno, pelas vidas que se levantaram dos seus lugares, colocando-se diante de Ti em Teu altar, desejosos, meu Deus, de melhor Te servir, Te honrar. Pai, muitas vezes nos colocamos em uma posição que não nos é devida, nos tornamos críticos, nos tornamos frios, apáticos para a nossa vocação neste mundo, mas eu louvo o Teu nome, porque Tua palavra continua falando, Teu Espírito continua convencendo e trazendo pessoas para mais perto de Ti. E, ó Deus, queremos agradecer-Te pelo Teu servo que nos trouxe a palavra, ele continue frutífero e realizado em sua obra, juntamente com a sua esposa, com seus filhos, o rebanho ao qual Deus colocou, o Senhor colocou em suas mãos. Meu Deus, queremos, Pai, pedir por estes que vieram à frente, que para além de um levantar de mãos, se dispuseram, se levantaram, se apresentaram, se colocaram em Tuas mãos publicamente. Meu Deus, que o Senhor os revista de capacidade, e o Senhor mostre àqueles que ainda não sabem o que, onde, como servir, ó Pai. E o Senhor mostre a estes, aos que já sabem, têm consciência, meu Deus, os capacite para, meu Deus, melhor Te servirem, para dar mais frutos, para ser uma bênção ainda maior em Tuas mãos, ó Pai, para servirem para a glória do Senhor, para a edificação da Tua igreja e para a salvação de vidas. Meu Deus, abra os olhos, o entendimento daqueles que ainda não enxergam, meu Pai, que não há tempo a perder, que há muito a fazer, e que esta vida tão curta, meu Pai, que temos, que ela em nada vai se comparar à eternidade que teremos vivendo contigo. E, ó Deus, que nesse pouco tempo, ó Pai, que temos de vida, que dediquemo-nos, ó Pai, de coração e com toda a nossa força, ao serviço do Senhor, pois é isso que importa. É isso que terá dimensões profundas na eternidade. Minha gratidão pelos meus irmãos e pelo Ministério AME. E eu oro em nome de Jesus. Amém.